Ah, nós estamos entrando aqui numa segunda parte da live Força e Atualidade Einstein. Hoje nós estamos falando sobre adolescentes e autolesão. E aí deu problema no meu áudio na live anterior e nós estamos começando essa segunda live para ver se o som melhora. Eu espero que nós possamos prosseguir aqui. A Andrelina daqui a pouco entra. E nós vamos prosseguir. Tomara que dê tudo certo, porque tá muito bacana. E nós todos aqui queremos ouvir, né, as contribuições, a, o que a Andrelina tem para nos falar, certo? No máximo aqui, se não der certo, ela fala direto, eu fico aqui só para segurar a live e ela vai falando. Eu não vou fazer questão nenhuma de interromper aqui. Se tá todo mundo ouvindo, menos eu, ela fala e nós escutamos, né? Oi, Vai dar Adriana. certo, eu tô ouvindo, vai dar certo. Ai, como é bom ouvir, é bom, muito bom. Eu quero fazer aqui uma escuta suspensiva, em homenagem ao professor Cristiano Barreira. Mas, enfim, tá. Então, continua de onde nós paramos, né? No primeiro momento, nós fizemos você fez uma distinção entre autolesão e automutilação, começou a contar alguns casos, né? E aí prossiga assim conta um pouco já contou um pouco da sua trajetória steiniana, né? Como conheceu, como esse tema chegou para você, como você percebeu que essa questão era uma questão muito maior do que simplesmente alguns casos que estavam chegando para você ali no seu ambiente de trabalho, né? Foi vendo que era uma questão macro. Então, toda situar essa questão nesse coisa maior, assim, muito importante, né? Já vimos também que é uma questão séria, que não é só para ser levado, né, como eu disse para você, disse na live do Andrés, que ele falou sobre o suicídio, que eu tenho 3 adolescentes e um pré-adolescente aqui em casa. Então, a gente conversa bastante. E a minha filha sempre diz assim, olha, mãe, por favor, acredite, isso não é modinha, não é modinha, isso é coisa muito séria, né? Porque vocês adultos querem muito dizer, é modinha, quer chamar a atenção, porque o outro tá fazendo, eu vou fazer também. Não é, mãe, isso é coisa muito séria. Então, eu acolho esse clamor, né, dos adolescentes que vêm, às vezes amigos, às vezes pessoas próximas, e às vezes até pessoas que eles nem conhecem, mas que sentem, e que também nenhum de nós, eu acho que a gente precisa entender que ninguém está livre de viver uma situação com alguém próximo, com um filho, com um sobrinho, com um aluno, né? Então, esses assuntos eles precisam ser falados assim com muita tranquilidade, né, com naturalidade, para que a gente não possa, que eles não, você mesmo falou que a autolesão aí geralmente é uma coisa que fica mais escondida, quando vem descobrir, né, já é uma coisa que já está mais avançada. Mas prossiga, eu quero ouvir você Bom, falar. perfeito, Magna, você fez um resumo maravilhoso. E aí você já tinha feito a pergunta e aí trouxe mais ainda esse reforço da voz da sua filha, que é a voz de muitos adolescentes, inclusive dos adolescentes que me prestigiaram com o relato de experiência das vivências que eles tiveram durante, né, a minha coleta de dados. Eu tive contato em 2 escolas com os adolescentes, a fala da sua filha é a fala que eles trazem, né? A angústia deles. E por que é um comportamento muitas vezes velado, feito no privado? Exatamente por esse sentimento do medo do julgamento, do adulto olhar e dizer, da mãe olhar, do pai olhar, do tio, do sobrinho olhar e dizer assim, a fulana só quer chamar atenção, isso é fase, vai passar. Só que é muito importante, como eu falei lá no começo, se uma pessoa, no momento que ela está vivenciando ali o conflito, ou ela está se sentindo angustiada, toma a decisão
de resolver essa angústia por meio de um comportamento autodestrutível, então é porque algo não está ali, não está no seu devido sentido, né? Então é importante que nós tenhamos um olhar também, como você mesma falou, muito tranquilo, mas também muito acolhedor, porque isso vai ser um divisor entre se esse comportamento ele evolui, né, na perspectiva teórica, se essa força vital ela aumenta a ponto de ele tomar a decisão de não, eu aceito ajuda porque eu não consigo parar sozinho, ou eu vou parar porque eu estou no início e eu já consigo parar sozinho, vou buscar outra forma para resolver essa minha angústia, eu vou caminhar, eu vou andar de bicicleta, vou falar para minha mãe, eu vou falar para alguém como eu estou me sentindo para ver se isso alivia e não vou me machucar, né? E aí isso é importante, porque é esse momento da descoberta que a gente muitas vezes consegue ter esse feeling nesse sentido, se ele vai regredir ou se ele vai evoluir nesse sentido, porque a gente sabe que nós vivemos, né, enquanto totalidade na relação um com o outro. Então a minha subjetividade ela é construída, eu me sinto bem, eu me sinto forte a partir do meu contato com o outro. E se esse outro ele não me vê como de fato eu sou, como de fato eu me sinto, ele não me enxerga, e é essa muitas vezes a fala do adolescente, né? Me olha, mas não me vê. Me ouve, mas não me escuta. Foi frases que eu ouvi dos próprios adolescentes durante a entrevista. Então eu tive entrevista que eu imaginava que fosse durar 30 minutos e durou 1h30, porque na medida que ele ia se sentindo mais à vontade, que ele se sentindo que aquele momento ele podia falar, desabafar, que ele achava assim ele achava que todo mundo achava insignificante, mas foi dado para ele a oportunidade de se abrir, ele se sentiu acolhido, até porque a entrevista fenomenológica ela tem esse objetivo, né? Ela não é só uma entrevista de pesquisa, ela é uma entrevista inclusive terapêutica. Eu trago isso dentro dos meus resultados exatamente para falar o papel da comunidade, o papel da rede de apoio, o papel dos pares nesse processo, dessa construção com o outro. Como que isso é importante? E aí, quando a gente fala de autolesão, a gente sabe que, mesmo sendo um comportamento mantido no privado, e aí no privado em dois sentidos. Ele é feito muitas vezes no privado da casa, muito menos no privado da escola, né? Então, acontece de se ter, da gente encontrar adolescente que faz em banheiro da escola, por exemplo, no momento de frustração, lá ele quebra o gilete do apontador e faz. Então não é só tirar o material que ele possa se machucar de perto, mas ajudar ele a encontrar um novo sentido para aquilo que ele está sentindo. Outra alternativa que não essa, né? Mas é feito muitas vezes no privado da sua própria casa. Às vezes ele está no quarto, a mãe está no outro quarto e ele está no dele, e ele vai para o banheiro, como eu ouvi muitas vezes relato, e minha mãe está dormindo e eu estou lá no banheiro e eu me machuquei. Só que aí no dia seguinte, ninguém percebe, porque a autolesão, como eu falei, ela está nesse início ainda, ele está nesse conflito. Porque há um sentimento da busca do alívio por meio da dor, mas há um sentimento que foi comum, que eu encontrei na fala dos adolescentes, de culpa. Então, ele se sente culpado por ter feito depois, né? E se sente culpado porque voltou a fazer novamente. Então, ele está nesse conflito. Eu busco o corte, né, de machucar como alternativa de busca de alívio, mas ao mesmo tempo depois eu sinto uma outra dor, que é além da dor daquela angústia que eu queria resolver, que é o sentimento de culpa. E aí ele reforça isso no privado, com o uso de roupas, mesmo em altas temperaturas, escondendo, né? É muito comum nas regiões dos braços, pernas, coxa. E aí, o momento da descoberta ela é muito importante, porque a gente conseguiu identificar que a maioria das descobertas são feitas no âmbito escolar, ou por amigos, né, por pares. E aí o que acontece? Qual o papel na escola? Que foi uma outra pergunta que você fez junto. Por que é importante a gente falar desse assunto?
Porque quando a gente fala, a gente pode talvez não atingir quem está sentindo ou quem está praticando, né? Quem está fazendo a autolesão. Mas às vezes você atinge o colega dele que vai pedir ajuda por ele. Então, eu tive eu tive contato com alguns adolescentes dessa forma também. Enquanto escola, tanto na escola que eu trabalhei quanto na escola que eu fui coletar dados, eu levei a informação, né? Então eu levei a palestra de saúde mental na adolescência, eu abri um espaço, eu abri a escuta, né? Essa escuta ativa, essa escuta no sentido de você receber o outro do jeito que ele é, né? Não julgar ele pelo que ele está fazendo, porque é uma outra coisa que inibe também muito adolescente. Mas por que você está fazendo? Você tem uma vida boa, você tem casa, você tem comida na hora que você quer, você tem celular. Por que você está fazendo isso? Então, quando você faz o porquê inibe ele. Então, aí você corrobora mais ainda para o sentimento de culpa, né? Poxa, é verdade, eu tenho tudo isso, mas eu estou sentindo isso. Eu não sei o que eu estou sentindo. Quando você transforma essa pergunta do porquê para o como que eu posso te ajudar? Como que você está se sentindo? Né? Me fala um pouco sobre como que é isso. Então você abre uma outra janela, você tira a janela do julgamento, de dizer assim, olha, a tua vida é excelente, então você não tem motivo para fazer isso. E aí você vai para outra janela. Sua vida pode ser excelente, mas o que você está sentindo não é mínimo, é importante, eu quero te ouvir, eu quero estar do seu lado. E isso é importante porque as famílias, né? Eu tenho uma dos eixos que a gente acabou desenvolvendo na dissertação, que são as vivências comunitárias como suporte, principalmente, né? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, aqueles que durante o processo da descoberta tiveram esse acolhimento da família, tiveram esse olhar mais humano da família, da escola, dos colegas de modo geral, por mais que ele tivesse mantendo um comportamento por muito tempo, ele conseguiu sair. Enquanto que o outro, por mais que estivesse num comportamento inicial, ali fazia pouco tempo que tinha iniciado, teve o comportamento de julgamento, de é modinha, você está fazendo isso porque o fulano está fazendo, eu vou te afastar do colega porque a culpa é dele. Então você não tem problema, né? Você está fazendo isso porque o outro está mandando você fazer. Ou é a baleia azul, que é o que aconteceu recentemente, né? Então, assim, é importante a gente entender, existem os meios que influenciam a nossa formação. Mas, mesmo que esse meio influencie, é importante entender como essa pessoa se sente diante desse meio, né? Como é ela diante de tudo isso? Quando você oferece esses espaços, você oportuniza a ressignificação. Então, a construção de um novo sentido diante daquilo que você vivencia. Porque conflitos a gente vai vivenciar a vida inteira, né? A nossa vida, de um modo geral, ela não vai caminhar do jeito que a gente quer. Sempre vai acontecer ali situações que você não queria que fosse, né? Que não queria que fosse daquele jeito. A diferença, e aí é uma das explicações, né? Por que nessa faixa etária entre 11 e 18 anos a autolesão ela é tão frequente, é que o adolescente ele está naturalmente num processo de conflito, que é o de identidade, quem eu sou nesse mundo, para onde eu vou, seja a identidade sexual, a identidade profissional, então todos esses conflitos, e aí junta tudo isso com essa pressão do meio externo, e aí a gente sabe que assim, esse corpo, ele sente a partir da forma como ele se relaciona com o mundo, né, essa corporeidade, e como é uma sobrecarga, muitas vezes, sem o suporte, sem esse espaço de fala, porque a gente diz assim, o diálogo. Só que o diálogo não é só eu falar, eu permitir que o outro fale, eu permitir que esse outro exponha o que ele está se sentindo, e não necessariamente eu vou me agradar com o que ele está falando. Às vezes eu vou ficar, mas eu também não me assustar, como você mesmo falou, Magna. Eu preciso agir com naturalidade, porque a dor é dele. Então se eu faço, nossa, na hora que ele está falando, eu acabei de cortar o feeling de como ele está se sentindo. Ele não vai mais me falar, porque ele vai pensar assim, poxa, eu tô sendo um incômodo para a Andrelina, porque ela está assustada com o que eu estou falando. Então, natural nesse sentido. Ok, eu sei que você está dessa forma, mas
Como eu posso ajudar? E aí a escola entra num papel muito importante, que é preciso falar, a escola precisa falar para as famílias, a escola precisa ser capacitada, porque muitas vezes o meio técnico, como você mesmo falou, às vezes o professor se depara na aula de educação física, que é muito comum, muitos dos meus relatos, o aluno foi descoberto na aula de educação física. Porque não queria tirar o short, não queria usar o short na aula de educação física. Também como abordar esse aluno, ele é muito importante, né? Se eu abordo esse aluno de uma forma que eu exponho ele para os demais colegas, eu causo também ali um prejuízo no sentido de como ele está se sentindo. Então, às vezes, eu corroboro para que aquele comportamento se repita com mais frequência. Então, a escola é importante e um produto que saiu da minha dissertação foi exatamente trazer as experiências, trazer uma formação, ou eu digo assim, uma troca, roda de conversa com as escolas daqui do estado, exatamente para falar um pouquinho sobre a identificação, como proceder, né? Como que eu lido com essa família, eu consigo identificar se está no início, se já está há algum tempo, para onde eu caminho se já está há algum tempo, né? Como que eu falo com essa mãe, como que eu falo com esse pai, como que eu falo para esses colegas que vão estar dentro da sala que não fazem, mas que vão continuar convivendo com ele. Então, tudo isso é importante. E aí, eu digo sempre assim, não é preciso que você tenha um psicólogo dentro da escola para fazer isso. Mas se você tiver uma parceria com um profissional que ele possa te dar esse suporte, lógico que a gente não vai jogar essa carga para que o professor assuma mais uma responsabilidade das muitas que ele já tem, né? Mas a escola, ela precisa estar preparada para falar sobre esses temas. Se ela não se sente à vontade, ela pode buscar parceiros que possam vir para dentro da escola para falar sobre isso. Ela pode criar estratégias dentro das próprias disciplinas que propiciem espaços que permita a fala, que permita a troca, que permita a ressignificação dos conflitos que são naturais da adolescência, né? E aí, entre eles, como eu mesmo falei, essa intersubjetividade, eles vão transformando essa estratégia em outras estratégias mais, digamos assim, mais saudáveis, que dão um novo sentido, né? Que transformam essa força vital numa intensidade maior que faz com que eles tomem a decisão, não, eu não quero, ou não vou mais fazer. E aí, para fechar essa parte, eu vou trazer um exemplo, por exemplo. Quando eu cheguei em 2016, eu tive o contato, né? Essa que eu falei no início, que foi o meu primeiro contato. Ontem eu fiz um evento sobre o Setembro Amarelo e ela participou. E eu não imaginei que ela fosse falar. Fiz o convite, lógico, porque a roda de conversa era para falar sobre como eles estavam se sentindo em relação a esse isolamento, como é que isso refletia, o que eles tinham feito de diferente, que tinham descoberto na perspectiva, não é na perspectiva positivista, mas na perspectiva de pensar, a gente está em isolamento, mas tem coisas boas que estão acontecendo também, de criar outras estratégias e não ventilar só o negativo, mas proporcionar para que eles pensem assim, eu sei que eu não estou longe dos meus amigos, mas o que eu descobri em casa, né? Então, assim, uma das falas dela foi uma coisa muito interessante e acompanhar ela durante todo esse processo, que eu digo acompanhar no sentido assim, ela foi uma pessoa que precisou da intervenção terapêutica, mas ela foi uma pessoa que o trabalho com a família foi excepcional, a família recebeu muito bem, a escola soube acolher, soube proporcionar. Foi feito um trabalho com a própria turma da qual ela fazia parte. Então, não só ela, porque ela era a pessoa, mas os outros não faziam. Mas ela estava no meio dos outros 25 alunos, né? Então, era importante trabalhar esses outros que não fazem também. E aí, um relato dela ontem foi... passei pela minha vida, eu achei que eu não fosse chegar onde eu cheguei, né, em termos de idade. Hoje ela já está quase terminando o ensino médio.
Eu descobri agora que eu não preciso brigar com os meus pensamentos ruins, que ter pensamentos ruins fazem parte de mim, que essa sou eu. E que se meu dia não foi tão bom, tudo bem, o outro dia pode ser que seja melhor. Eu vou respirar, eu vou conversar comigo mesmo no final do dia e tá legal. Pode ser que eu brigue com minha mãe, eu brigue com minha avó, mas isso não vai definir quem eu sou. Então, assim, a fala, como ela construiu isso ao longo do tempo, nos mostra que, assim, ela poderia ser uma candidata para... a gente sabe que, assim, apesar da autolesão não caminhar necessariamente para o suicídio, mas ela pode evoluir para uma tentativa, né? Por isso o cuidado. Mas, no caso dela, como eu falei, ela regrediu, ela não usa medicamento, ela não precisa mais da intervenção psiquiátrica, ela encontrou o equilíbrio dentro das condições de vida dela, né? Ela deu um novo sentido para a vida dela, e não foi de fora, é de dentro para fora, né? É nesse encontro com o outro, foi nesse encontro dela com os pares, foi nesse encontro dela com a escola, foi nesse encontro dela com a família. E aí eu sempre digo, os problemas dela acabaram? Não, talvez, como ela mesma falou, eu acho que eu tenho até mais problemas hoje do que quando eu tinha 3 anos atrás. Mas eu olho para os meus problemas de uma forma diferente. E aí, lógico, eu fiquei muito feliz porque ela também me agradeceu nesse sentido, porque uma porta se abriu, né? Mas uma porta se abriu a partir dela, não foi a partir de mim. Então, esse e outros casos, assim, que não só eu enquanto psicólogo, mas outras pessoas que, a partir desse conhecimento, passaram a olhar o outro na sua complexidade e não na sua diminuição enquanto ser, e aí a gente consegue de fato ajudar, né? Lógico que vão ter casos que você vai precisar de um profissional especializado, mas vão ter casos que você vai precisar ser você. Vai precisar ceder seu ouvido, seu olhar, né? Estar ali, não julgar. E aí você vai ter esse retorno ao longo do tempo. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é nesse sentido. Você falou dessa questão de não julgar, né? Da pessoa não... No momento, ela já traz um sentimento de culpa por estar vivendo aquilo, e quando a gente já coloca assim, ou a pergunta do porquê, ou o susto e tal, vai inibir. E quando as pessoas fazem assim, para tentar, sabe que a pessoa está vivendo um sofrimento, mas digamos que seja um sofrimento assim por um relacionamento que não deu certo, alguma frustração, tal. E aí a pessoa, para querer ajudar, tenta mostrar para aquela pessoa que o sofrimento dela é muito pequeno comparando com os outros. Tipo assim, eu já passei por coisas maiores do que isso. Ou então, olha os meninos lá da África que estão sofrendo, passando fome. Quando a gente tenta diminuir o problema da pessoa apresentando um outro maior, essa é uma atitude eficaz ou entra nesse mesmo ciclo? Magna, sua pergunta é perfeita e a forma que exemplificou também, porque ela se torna visual. E aí a gente traz um pouquinho do senso comum. O senso comum, ele vai te dizer que a pessoa pobre, ela não tem depressão, ela não tem ansiedade, ela não sofre. Porque ela tem uma pia para lavar, porque ela tem uma casa para limpar, porque ela tem muitos problemas para resolver. Né? Que isso é problema de rico, que se eu faz isso quem é rico, quem tem boas condições, ou o meu filho tá desse jeito, eu vou levar ele para ver os meninos que moram na rua, que aí ele vai ver que ele não tem problema, quem tem problema é aquele que está lá. E aí, quando a gente faz isso, né, a tentativa de tentar mostrar, lógico que assim, enquanto ser humano, a pessoa, quando ela tenta fazer isso, muitas vezes assim, ela não tenta com maldade, é importante entender, né, pelo menos eu vejo assim, não é com maldade na tentativa de tentar ajudar. Só que é importante a gente refletir, poxa, quando a gente faz isso, você está diminuindo o sentimento do outro. A dor, ela é individual, né? A dor subjetiva ou objetiva, né? Eu sempre digo assim, por que é tão difícil a gente entender que a angústia, né? A angústia aniquilante, ela é ruim, e um corte, e aí eu não dou atenção para ela, mas eu dou atenção para um corte,
para uma pessoa que quebrou o braço, porque, coitada, ela está com o braço quebrado, mas aquela que está ali isolada, que ela deixou de frequentar o meio social, porque um dos comportamentos também da autolesão é esse distanciamento, né, o isolamento das relações, a questão alimentar também pode acontecer. Por que é tão difícil? E aí, geralmente, classificar como frescura, preguiça, desmotivado, não tem problema suficiente, né? O seu problema é pequeno. Isso é danoso, isso é ruim. Então, na realidade, você não está estimulando para que esse outro encontre um sentido diferente. Na realidade, o que a gente está fazendo é reforçando, aumentando a intensidade do sofrimento dele, porque além do sofrimento que ele tinha, ele vai pensar assim, poxa, eu tô desse jeito e tem gente com problema maior, o sentimento de culpa vai ficar muito maior. E aí é uma culpa que ela não é uma culpa transformadora, né? É uma culpa que ela vai te aniquilar. E aí, qual é a tendência do comportamento? E eu tive relatos de aluno desse jeito. Como eu falei, eu trouxe um exemplo no caso concreto que teve resultado. Mas eu tenho um exemplo de caso concreto que não teve toda essa acolhida, não teve esse olhar sobre a questão da humanidade, sobre a complexidade do ser humano. E vieram esses discursos. Qual foi o resultado? Ao longo do tempo, esse adolescente, ele passou a se esconder. Então, assim, ele deixou de fazer a autolesão, os cortes, por exemplo, em regiões que era muito comum de se ver, né? Então, ele usava camisa tranquila, assim, mais regata, short. Só que ele passou a fazer os cortes em outras regiões mais escondidas, que só ele via. E aí depois eu soube que um desses alunos, ele chegou sim a tentar o suicídio, né? Então ele evoluiu. Então você não diminui a dor do outro. Lógico que assim você vai dizer assim, mas com fulano funcionou. Só que cada pessoa, ela é única. E a gente precisa considerar, a gente precisa dar essa oportunidade para que esse outro nos diga, eu me sinto assim, né? Isso me incomoda. E você não dizer que aquilo que incomoda ele é menor porque tem um outro que tem um incômodo maior. O incômodo é dele, é individual. Como você pode ajudá-lo? É ajudá-lo a encontrar outras respostas para aquele problema, né? Outro sentido para aquele problema. E como que você faz isso? Primeiro é acolhendo. Depois que você acolhe, ele vai começar também a construir, a olhar, poxa, eu posso contar com o fulano, eu já não me sinto mais sozinho. E aí ele começa a se questionar. Eu tive relatos de aluno que ele disse assim, a forma como minha mãe, eu pensava que minha mãe ia me colocar contra a parede, ela ia me julgar, ela ia me fazer. No dia que ela disse assim, conta comigo que eu tô aqui, eu caí por terra, porque eu vi a lâmina e eu lutava contra ela, porque eu não queria mais ela, porque eu lembrava do que minha mãe tinha dito. Ela não perguntou por quê, ela disse, conta comigo que eu tô do seu lado. Né? E não é só a fala, é o comportamento, porque nós somos seres nessa complexidade, nessa totalidade, não é só o que a gente verbaliza, mas o que a gente promove com o nosso corpo, com o nosso pensar, com o nosso se colocar, né? Esse mundo circundante. Então é muito importante isso nesse processo. Uhum. Andrelina, deixar eu falo, porque eu perdi novamente a escuta. Você já escutou muito bem, eu consigo acompanhar o que você está falando, mas depois eu vou precisar ouvir novamente. Eu vou abrindo aqui algumas perguntas e vou fazendo perguntas também, porque eu sei que vai ficar salvo, eu posso depois assistir, ouvir. Mas aqui, até que ponto a mídia influencia na autolesão ou ela não influencia? Essa pergunta não chegou aqui, né? Nossa, essa pergunta é ótima. A gente eu tive contato com alguns estudos, apesar de não ter sido o meu objeto de estudo, porque eu fui estudar a pessoa, né? Então, nessa perspectiva
significado que ela atribui para o fenômeno, mas assim, eu tive acesso a alguns estudos, sim, e o que eles dizem? Inclusive alguns estudos na área de psicanálise, que eles colocam, tem um que é sobre escarificação na pele, e ele coloca assim, que tem uma determinada influência, e aí vai depender muito, porque a gente tem tanto no sentido de eles usarem as redes sociais, aí a gente tem o Instagram agora bloqueia, mas antes não bloqueava, eles têm uma outra rede que é só de fotos, que eu não me venho o nome agora, que eles utilizavam muito como uma forma de validar aquilo que eles tinham feito, então fazia... ninguém de casa ou os colegas sabiam, mas eles postavam, né, o corte, o que eles haviam feito. E aí, como que a rede funcionava? Da mesma forma como os pares. Quando tinha aqueles comentários no sentido, que legal que você fez isso, porque tem, gente, esse tipo de comentário. Isso reforçava mais ainda a tendência a se manter esse comportamento. Quando os comentários eram no sentido de, olha, não é legal, procura ajuda, o que você está sentindo, eu posso te ajudar? Isso já tinha uma outra resposta. Então, assim, ela vai influenciar das duas formas. Ela pode influenciar no sentido de continuar o comportamento, né, e talvez até intensificar, como no sentido de eu buscar outro tipo de ajuda, eu tomar coragem para falar com alguém. Vai depender de como ela se apresenta, né? E isso funciona não só para autolesão, para vários aspectos relacionados à saúde mental, principalmente no adolescente, que ele vai buscar esse canal de comunicação no meio eletrônico muito mais frequente do que o adulto. Andrelina, eu vou fazer uma última tentativa aqui de tirar você e aí tentar colocar novamente, tá? Para ver se você melhora. Eu não vou encerrar a live, é só tirar e te chamar novamente. Tá bom. Só um minuto. Eu vi que vocês estão ouvindo, né? Porque ninguém reclamou nada aqui. E também eu vi coraçõezinhos subindo, né? Então, se os coraçõezinhos estão subindo, é sinal de que vocês estão ouvindo, estão gostando. Eu vou chamar ela aqui novamente para ver se dessa vez eu escuto. Se não, paciência, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, ela responde, depois a gente... Oi, André. Deu certo? Tá me ouvindo? Meu Deus. Deu certo? Que maravilha poder escutar, meu Deus. Que ótimo. Coisa fundamental, né? Então, a Adriana tinha feito uma pergunta que ela disse: quando a escola faz todo esse processo de identificar, de acolhida da família, tratamento psicológico, e o adolescente não quis ajuda, e hoje o problema é maior, o caso já está na justiça, né? Então, tem essa questão também de quando todo o encaminhamento parece que está, mas a pessoa, segundo aqui a Adriana, a adolescente não quis ajuda, né? O caso está na justiça. Acontece, Magna, porque é assim, né? Nós somos pessoas, então a gente não nasce a partir do momento que você descobre alguma coisa, você tem uma história. Então a própria recusa desse adolescente é preciso ser compreendida sobre um viés desse fenômeno, como ele se apresenta. Então, aí eu passo a entender, tentar buscar para compreender o que é essa recusa. Ele recusa a ajuda? Ele recusa o profissional? O que ele está recusando? Né? O que acontece com ele? Então é importante tentar compreender, mas infelizmente acontece sim, de você oferecer, não é uma... Eu sempre digo assim, quando a gente fala da área de humanas, né, não é exato, né? Humanas, saúde, não é exato. Então 1 mais 1 não vai dar 2, né? Porque existem dentro desse processo vários fatores, mas mesmo que, de um modo geral, a gente não consiga atingir todos, o importante é a gente, e aí eu entendo quando a colega coloca a angústia, porque elas colocam angustiada. Nossa, a gente foi feito isso,
e não deu certo. Mas o sentimento de que ao menos você fez, a escola fez a acolhida, foi feito esse processo com família, buscou-se a tentativa da terapêutica, esteve ali enquanto ser humano disponível, né? Então, acho que ter essa consciência também ela é importante porque mesmo como profissionais, nós somos seres humanos, então a gente também é afetado nesse processo. Como eu falei, meu primeiro encontro foi impactante para mim. Lógico que com o treinamento a gente não vai demonstrar, mas aquilo impacta, né? Poxa, eu quero pegar no colo, eu quero resolver, né? E aí a gente precisa entender que o resolver da gente não é o resolver de quem está sentindo. O resolver de quem está sentindo é diferente. E quando eu passo a ter essa compreensão, eu consigo, às vezes, até encontrar outras estratégias para ajudá-lo. Uhum. Eu sei que é uma pergunta assim que talvez não seja fácil responder em pouco tempo, mas ao mesmo tempo. Você foi falando ao longo da live de várias coisas assim que sobre a Edith Stein está aí de fundo, mas se você pudesse ser um pouco mais precisa assim, em que a visão de Edith Stein, do Russo, da Edith Stein, da fenomenologia, te ajudou a compreender esse fenômeno, assim, você já foi falando isso diluído na sua fala, assim, mas para alguém que está chegando, que não conhece, assim, em que foi que a Edith Stein te ajudou a compreender, que olhar ela te deu sobre essa realidade? Principalmente, como eu falei, né, a Edith Stein ela é discípula de uma certa forma de Russell, então ela bebe ali, diferente de alguns outros teóricos, né, que bebem em Russell, mas depois tomam outros caminhos, ela continua, né, desenvolvendo todo o trabalho dela dentro da perspectiva dele, então ela não tem essa mudança. Então, para mim, o que foi tão importante foi exatamente essa conversa no sentido dessa concepção de pessoa, porque ela traz a concepção de pessoa no sentido da psique, do espírito e do corpo como algo indissociável, que nasce na perspectiva dele, né, dessa questão de totalidade do ser humano complexo. E quando ela traz também, e aí foi uma das coisas que também me puxou para esse sentido, porque ela não fica na dimensão do indivíduo, ela traz essa dimensão da vivência comunitária, né? A dimensão desse social, né? Que ela não chama de social, dessa comunidade, a dimensão dessa intersubjetividade. De eu saber quem eu sou a partir do meu contato com o outro, né? A partir dessa minha relação com o outro. E o adolescente ele está dentro desse complexo todo. Então, eu acho que assim, eu não teria como buscar em outra teoria algo que me deixasse tão satisfeita nesse sentido quanto trabalhar dentro dessa perspectiva. Até uma das coisas que a gente conversava, eu e a Joelma, era assim, a Andreina tem algumas pesquisas, inclusive tem dissertações, tem tese sobre automutilação, e aí acho que tem uma ou duas com o termo autolesão, automutilação na adolescência, trazendo uma perspectiva mais patológica, psicopatológica, mas um viés mais psicanalítico, tentando entender mais a questão do sofrimento. Nós não queríamos o sofrimento, nós queríamos essa pessoa, como ela se apresenta, como ela se coloca, né, como o fenômeno surge. Então, por isso a fenomenologia, e aí caminhando para Edith Stein, nesse aspecto. Bacana. Você falou a questão da força vital também, né? Essa Sim. De acessar, né? O que fazer para, como fazer crescer, sei lá, ressuscitar essa força vital que está ali. Porque é o que acontece. Ela fala da força vital, que ela está entre essa questão entre psique e espírito. Que aí ela trabalha dentro da psique essa questão do passivo. Então, é como exemplificar aqui. Ele sente o desejo de se machucar. Mas o que faz com que ele tome a decisão não é a psique, é o espírito. Então, ele chega e toma a decisão. Então, entre a causalidade psíquica e a motivação, eu tenho uma força vital.
Se essa força vital ela é fraca, o que acontece? Ele tende a se machucar. Então ele não consegue dar um novo sentido para essa força. Se essa força vital ela é forte, e aí ela vai se tornar forte a partir dessa relação intersubjetiva, né, essa relação com o outro, aí ele é capaz de dar um novo sentido para aquilo que ele está vivenciando. Né? Então ela traz isso, e é tanto uma dentro das categorias que eu trabalho muito, a forma como o fenômeno se apresentou a partir da fala deles, né? Dentro desse aspecto. E uma coisa que eu ia falar antes, e aí na minha dissertação eu trago a música do Renato Russo, Clarissa. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é lá antiga. E a Clarissa, ela fala, a música toda, ela fala exatamente da autolesão. Ela se esconde, ela se machuca, ela não se sente vista, só que ao mesmo tempo ela quer se libertar. E a Edith Stein, ela também fala dos atos livres, que estão nessa dimensão do espírito. Então, quando ele consegue transformar essa força vital em algo mais forte, ela caminha para essa dimensão do espírito, na busca desses atos livres, dessa liberdade, que não é a liberdade externa, mas é uma liberdade aqui, interna, né? E aí essa angústia diminui porque eu ressignifiquei essa dor, esse sofrimento, mais ou menos nesse sentido. E aí, novamente, como que ela apresenta a comunidade dentro de toda essa complexidade como algo muito, digamos, muito importante, porque essa força ela vai se tornar forte ou fraca a partir dessa relação com o outro, que tem um vínculo ali. O que é essa relação com o outro? É a intersubjetividade, que ela é criada em comunidade. Só que comunidade não é estar entre pessoas, mas é a reciprocidade. É eu sentir que eu faço parte daquilo. É eu sentir que eu sou aceita, é eu sentir que eu sou amado. Então, inclusive, no livro da Alice Bello, Pessoa e Comunidade, ela desenvolve muito bem lá essa parte da Edith Stein, que ela fala bem assim, ela diz que nem toda família é comunidade. E aí eu acho que vai responder um pouco, acho que é da Dani, né? No exemplo que ela trouxe, porque nem toda família ela é comunidade, ou seja, nem toda família ela vai ter essa relação de reciprocidade, infelizmente. Então pode ser que a comunidade desse indivíduo vai ser o grupo de amigos, vai ser os pares, né? Vai ser a relação com a mais externa, né? Então para que essa intersubjetividade de fato chega a uma força vital forte, eu preciso estar em comunidade, né? Eu preciso me sentir querido, eu preciso me sentir acolhido, eu preciso me sentir amado, né? Me sentir aceito nesse grupo, né? Nesse processo. E a gente sabe que o adolescente, como processo de desenvolvimento, ele está buscando constantemente essa autonomia. Então a tendência dos conflitos existenciais dentro deles são muito maiores do que em outra fase da vida. A Ana, ela pergunta assim, tem aluno que se abre com o professor, mas não aceita a intervenção da direção. O que fazer? É importante, e aí, essa semana mesmo eu estava falando na escola sobre isso. Se ela se abriu com o professor, é porque ela se sentiu acolhida, ela se sentiu vista por aquele professor. E às vezes ela tem uma imagem da direção um pouco diferente desse professor. E aí o que você pode fazer? São dois trabalhos. Tentar entender qual a imagem que ele tem sobre a direção. E aí, como eu falei, como é um comportamento que ele é velado, que eles têm medo da descoberta, né, como que o outro vai reagir, é importante que ela faça um trabalho também com a direção, no sentido assim, de como que essa direção vai abordar esse aluno. Porque a família, ela precisa, se ele chegou e se abriu para ela enquanto professora e diz que está fazendo, essa família ela precisa ter esse conhecimento. E aí entra um papel importante, né? Como que essa família vai receber essa informação? A forma como a escola vai apresentar essa informação vai ajudar a família
aceitar, né, de uma certa, acolher, né, compreender ou de uma certa forma assim dar um sentido diferente para aquilo que é falado, né, não se desesperar tanto, mas ao mesmo tempo dar a devida importância ou não, né, porque se a escola chega e diz assim, olha, o João, a professora Maria disse que o João está se cortando, tá se machucando, tá com o braço todo cortado. Acho que a senhora tem que resolver, porque as outras crianças estão assustadas, os outros adolescentes estão assustados, isso não é certo, isso não é errado. Então, se enquanto escola eu chego com um discurso desse, como que essa mãe vai receber? Né? Então, como a escola vai proceder, como a escola vai acolher, também é importante, como ela vai transmitir essa informação. E eu entendo a angústia da professora, nesse sentido, porque eu já acompanhei, e os professores eles ficam desesperados quando eles descobrem, porque eles ficam, mas Andrelina, o que eu faço? Ele me pediu segredo, ele disse que não é para contar para ninguém. E aí a intervenção se ele pediu, ele confiou em você, mas é importante que você explique para ele que você entende o que ele está sentindo, que você compreende, que você fica muito feliz por ele ter sentido a vontade de confiar em você, mas explique para ele que o que ele está vivenciando, você não possui estratégia suficiente para ajudá-lo nesse momento, que você vai pedir ajuda, e é importante você falar, não fazer isso pelas costas, você tem que informar que você vai pedir ajuda de outras pessoas que podem ajudá-lo, mas que você estará do lado dele nesse processo. E aí a gente consegue. Acontece de, às vezes, ele fica chateado com você, mas depois ele vai te agradecer. Se você mantiver segredo, ou tentar resolver sozinho, às vezes você vai se sentir culpado depois, porque você às vezes não consegue identificar qual o nível de gravidade. Às vezes não é o suficiente, às vezes não. A família ela precisa fazer parte desse processo, como eu falei, ela é comunidade. E se ela não é comunidade, como a própria Edith Stein fala, ela pode se tornar comunidade e a gente pode propiciar isso. Né? Então, são algumas coisas assim nesse sentido mais prático. Muito bem. A Ana se sentiu aqui muito, né, nossa, bem assim mesmo. Ela viu que você conhece bem a realidade mesmo, concreto da sala, do ambiente escolar e essa interlocução com a família, com a adolescente. A Cecília falou aqui que amou um modo claro e profundo de mostrar como o método fenomenológico pode nos ajudar a uma nova visão sobre o ser humano, né? Cecília é uma grande filósofa, olha, ali nela, mas ela tem ela muito encarnada, uma filosofia muito encarnada, né, Cecília? Não estou falando mal do filósofo aqui, por favor. A filosofia, nós estamos estudando uma doutora em filosofia, Edith Stein, então, né, mas tem ela é muito steiniana, assim, né, nesse sentido de gostar, saber que Edith Stein tinha muito esse diálogo, essa interlocução com as vivências. Respirando mais aliviada, me sinto mais preparada. Que legal! Parabéns, muito acolhedora com os adolescentes e famílias. Isso mesmo. Você falou... Aqui a Adriana ainda perguntando, irei ler esse livro que você mencionou para me apropriar mais sobre o assunto. Aqui Sim. Acho que ela está perguntando do livro Pessoa e Comunidade, da Alice Bello. Um livrinho assim, excelente. A Alice Bello, ela tem uma forma de colocar a Edith Stein, né, muito tranquila, muito acolhedora no sentido para você compreender. Ela é maravilhosa. Ela vai assistir essa live, tá? Eu não disse para você não ficar assustada, mas ela vai assistir. Ai, meu Deus! Então, é bom porque foi uma homenagem espontânea, né? Você está divulgando isso.
Então, você falou que no final, a gente já vai partindo aqui para finalizar mesmo, mas assim, você Uhum. falou que fizeram meio que como uma cartilha, quiseram dar esse retorno à sociedade, né? Como uma forma, como foi que vocês fizeram? Resume para a gente assim algumas. Você já deu várias dicas aí, mas alguma coisa que tem nessa, como é que vocês organizam esses momentos? É roda de conversa, é palestra? Como é que vocês se organizaram para dar esse retorno da tua dissertação para a comunidade? Bom, o meu mestrado ele foi um mestrado profissional, né? Então a gente faz o artigo, mas o que é pedido de fato é um produto técnico. Então, o que é um produto com base na CNPq? Pode ser um curso, uma cartilha. E aí, diante do tema, né, e da relevância social, também acadêmica, mas bastante social, eu e a Joelma, né, nós decidimos que nós faríamos a formação para as escolas, a priori, para as duas escolas que nos proporcionaram esse espaço, né, de encontro com o outro por meio dos adolescentes. Nós já íamos iniciar esse ano, só que com a pandemia nós tivemos que esperar um pouco mais, mas é no sentido de uma formação para os professores, para a escola como um todo, para ajudar essa escola a entender, como eu falei, a entender o que é o fenômeno, como lidar com esse fenômeno, o que eu não posso fazer, como é que eu não posso, para onde eu corro, para quem eu peço socorro, para quem eu não peço. E aí, dentro da perspectiva, eu sempre gosto de dizer assim, é uma troca, né? Então a gente vai levar algo, mas a gente vai aprender também. Eu gosto muito da roda de conversa, né? Mesmo agora trabalhando remotamente, como eu falei no evento ontem, eu fiz uma roda de conversa com alunos pela manhã e à tarde fiz uma roda de conversa com os pais. Porque a roda de conversa, você dá o espaço da escuta, você dá para que eles troquem as experiências. E aí a experiência de um, às vezes, toca o outro muito mais do que a minha fala enquanto profissional. E eu vou fazer o processo de mediação. Lógico que eu trago o tema, né? Então o tema é o fenômeno. Então o que é esse fenômeno? O que vocês conhecem sobre esse fenômeno? E aí a gente vai trocando. A partir dali você vai caminhando para a direção que você acredita que eles vão construir, vão ressignificar e vão sair muito mais seguro. A palestra, a gente optou por não trabalhar a palestra no produto, exatamente porque assim, eu só iria estar levando os resultados da pesquisa. E nós não queríamos só o resultado da pesquisa. A gente, como eu falei, a minha inquietação era, desde o início, o problema existe, mas e agora? Como que a gente pode fazer para ajudar? Né? Como que a gente pode fazer para uma luzinha no fim do túnel? Eu sei que eu, Andrelina e a Joelma, né, enquanto psicóloga também na universidade, a gente não vai resolver o problema de Roraima, de Boa Vista, nem de todo mundo. Mas a gente pensa que a gente vai plantar uma sementinha e se uma pessoa dentro daquela escola, ela consegue, como essa professora teve, esse olhar acolhedor, aquele aluno conseguiu se sentir à vontade porque ela conseguiu entender aquilo, ela conseguiu dar essa resposta, ela conseguiu conversar com a mãe quando foi falar que aquele aluno está fazendo, né, tá se machucando. Para mim já é significativo, porque nós estamos formando pessoas multiplicadoras sobre esse sentido da vida, né? Então, reproduzindo. E aí eu penso que há um alcance muito maior do que simplesmente apenas a palestra, porque você só ouvir muitas vezes, você não tem como que aquilo faz parte de você, né? E aí a formação ela ocorre em 7 módulos, né? Então ela está estruturada para 7 módulos. Dentro do módulo mais teórico, que é trabalhando os conceitos, tanto dentro da abordagem fenomenológica, quanto dentro do conceito de psicologia do desenvolvimento, para que se entenda essa fase do desenvolvimento que é a adolescência, até a parte mais prática, né, de fato, que caminha mais para essas questões de como proceder, o que fazer, e as redes de apoio,
né, que é o último módulo, que é trabalhando exatamente assim, nos casos mais extremos, a escola saber que ela tem um CAPS, a escola saber que ela tem um auxílio que vai além, a escola saber que o posto de saúde, no processo, no programa Saúde da Escola, ele tem responsabilidade perto da localidade daquela escola de assistir a escola, né? E se o seu município ele assinou um contrato com esse PSE, que funciona como se fosse o programa de saúde da família, só que é o programa de saúde da escola, ele tem essa obrigatoriedade, então ela pode buscar no posto de saúde um suporte, se ela não tem um profissional, porque a gente sabe que infelizmente o psicólogo e o assistente social ainda não é uma realidade de todas as escolas. E aí, quando a gente não tem profissionais, a gente precisa criar outras estratégias para propiciar. Então, a rede de apoio ela é muito importante nesse processo. Maravilha. Hoje mesmo a Rede Marista do Sul, lá do Observatório, que a Patrícia Teixeira, não sei se a Patrícia está por aqui, eles lançaram uma cartilha também de apoio. E eu dei uma olhada, assim, é muito coerente com tudo que você fala, porque também a Patrícia usa essa abordagem fenomenológica, steiniana, claro que ela fez com uma equipe, mas tem muito esse olhar, né? Então, quando eu vi aquela cartilha ali, quando eu vi a sua fala, eu disse, meu Deus, estão trabalhando, uma no norte, outra no sul, mas, literalmente, não é só força de expressão, né? Mas muito, muito condizente assim com esse olhar realmente integral, multifacetado, né? Essa visão mesmo de ser humano que Edith Stein vem nos presenteando e vem nos ajudando, né? Sem ter respostas prontas o tempo todo, né? Como você bem disse, todas as respostas, mas e ali essa figura do psicólogo que não é um sabe tudo, né? Tudo que acontece, manda pro psicólogo, manda pro psicólogo. Peso, deve ser um fardo, né? Essa coisa de ter que ter respostas prontas para tudo. Pelo amor de Deus, se tem os psicólogos que estão aqui, por favor, se desoprimam, né? Exatamente. Isso não te pertence, você não é, né? Mas esse trabalho de construção, de ouvir o outro, de acolher, né, de estar ali buscando junto uma melhor solução que é pessoal, né? Que não é o que às vezes dá muito certo para uma pessoa, pode ser que para outra nem faça cosquinha, né? Então, é muita atenção pessoal mesmo. A Cecília falou aqui também que deixa eu ver, a Cecília Paris, você conhece a Cecília? A fenomenologia, ela ajuda a plantar sementinhas e respeitar a liberdade do outro, né? Então, tem essa visão. Ou, Oxe, me fugiu teu nome, que coisa feia. Andrei, foi muito boa essa nossa roda de conversa aqui. Você transformou a live numa roda de conversa também, né? Você seu jeito, com esse seu sorriso. Foi um grande prazer te conhecer, saber que tem outras steinianas assim espalhadas por esse Brasil afora. Eu até falei da cartilha da Patrícia, eu acho que a gente tem um site, editstein.com.br, a gente vai tentar disponibilizar Sim. para ajudar as pessoas também a se conectar. É muito importante. A Patrícia não está aqui, mas vamos lá, né, Cecília, colocar no site tanto a cartilha do Sul como essa, não sei se você chama cartilha ou produto, mas enfim. A gente está concluindo uma, a pretensão é que até a semana que vem a gente finalize, e aí é um trabalho que não é só do colégio, é mais macro. Isso, então vamos disponibilizar para que várias pessoas tenham acesso, né, esse conteúdo assim tão rico. Quero conhecer o site, sim. Mas tão bem fundamentado, né? É a prática bem fundamentado em algo muito, muito substancioso, né? Então, mais uma vez eu te agradeço, viu? Muito obrigada por você aqui. Muito obrigada mesmo, eu fico muito feliz.
como a gente mesmo falou aqui, né, de estar representando o Norte nesse momento, né, enquanto pesquisa, enquanto profissional, de poder partilhar um pouquinho tanto da experiência do dia a dia quanto da experiência de pesquisa. Como você mesmo falou, as duas não se separam, né, elas nasceram juntas e elas continuam juntas. Você falou também essa parte de a gente, enquanto profissional, é importante estar sempre se policiando, principalmente psicologia, né? Dentro dessa concepção que a gente tem assim, a gente vai resolver o mundo inteiro, a gente não vai. Vai acabar. Muito obrigada. Desculpa, porque a gente tem só segundinhos aqui, mas eu preciso só anunciar que na próxima semana nós temos o Ellison Santos, que é um mestrando da USP, da psicologia também, que vai falar sobre Edith Stein e Viktor Frankl, a empatia e o sentido da vida. Ainda dando essas temáticas assim que trazem muito o ser humano assim bem à tona, né? Então eu espero aqui às 8h45 aqui no Instagram do Shalom São Paulo. Prazer. Deus te abençoe, Angelinha. Obrigada. Tchau, prazer. Todos que nos acompanharam, obrigada também pela companhia. Até mais. Tchau. Até mais.